desde a origem da criação até a salvação vinda de Cristo, as quedas e elevações do povo de Israel, recordando também a nossa história. Mas há algo importante nesta noite, algo que nos passa desapercebido, e talvez é isso que o Senhor inspirou que meditemos um pouco, um dos traços desta noite. Eis que nas trevas, o que aconteceu? Nós sabemos esta passagem bíblica, escutamos há pouco tempo atrás no Natal. Eis que nas trevas brilhou a luz. A ressurreição do Senhor nos liga a toda a história da salvação. Se recordamos também no Natal, o que aconteceu nesta noite para nós? Brilhou uma luz nas trevas. Nós devemos de ter presentes que o signo pascal aqui não é somente uma vela qualquer, mas representa a luz do Cristo ressuscitado enquanto sacramental. É o próprio Cristo que ressuscitou durante a noite. Eu cantei justamente na introdução da missa isto: só tu, ó noite, soubestes a hora em que o Cristo da morte ressurgia. Alguém pode dizer que hora certamente Jesus ressuscitou? Ninguém. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia antes de continuarmos a homilia? Sim ou não? Tem dúvidas, gente? Sim ou não? Sim. Por quê? Ele morreu que horas? 3 horas da tarde. Então ele morreu nas 3 horas da tarde de sexta. O dia começa para o judeu não no dia seguinte, na meia-noite, mas ao descontar das estrelas no céu. 6 horas da tarde já era sábado. 6 horas da tarde de sábado já é domingo, por isso é 3 dias. São os 3 dias da morte do Senhor, que nós vivenciamos hoje pela manhã no silêncio, porque é algo inaudível, onde Deus, Criador de todas as coisas, se fez homem, como celebramos ainda há pouco no Natal, e se encarnando, amando suas criaturas, nós, vai morrer por suas criaturas, para salvá-las. Qual Deus pagão fez isso? Nenhum. Por quê? Porque não são deuses. E então, devemos de ter claro, esta luz que brilha para nós, esta luz que deve de ser aquela luz que guia a nossa vida, que ilumina o nosso caminho, que é o próprio Cristo, o seu caminho, a verdade, a vida. Então, o nosso caminho deve de estar iluminado por essa luz que é o Cristo. E vamos meditar brevemente algumas das leituras, não vou passar todas e tampouco o texto completo, mas alguns trechos. Escutamos uma versão das leituras de hoje da criação, a versão mais curta. Justamente quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Nós vemos que Deus criou homem e mulher, nos criou. O que é importante disso para nós? Primeiro, para nos recordar, para compreendermos tudo que estamos celebrando nesta noite na história da nossa salvação, somos imagem e semelhança de Deus. Não fisicamente, mas nós temos a mesma capacidade de Deus. E somos livres como Deus, para escolher o bem ou o mal. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas há outra coisa que nos passa desapercebido. Homem e mulher os criou. O que significa isso? Comunhão. Devemos de recordar isso que está presente. E aqui tem alguns da equipe de casamento que se recorda das homilias do casamento. Mas não é somente para o matrimônio. É a nossa vida enquanto ser humano. Nós temos esta marca da Santíssima Trindade em nós. 3 pessoas, um só. E no matrimônio nós temos 2 pessoas, uma só. Isso é um mistério do matrimônio. Mas se nós olharmos para a nossa vida enquanto ser humano, homem e mulher se completam,
em comum união, não somente no matrimônio. Ou é por acaso as senhoras mães não completam aquilo que falta nos seus filhos, homens? Aquilo que falta na identidade do filho de vocês não são vocês, enquanto mulheres, que complementam? A atenção que o homem não tem, as coisas que o homem não percebe, a falta de carinho que o homem não percebe que tem, porque é mais duro, mais seco. Então nós devemos de viver, não somente dentro do matrimônio, este mistério, ali principalmente, mas na nossa vida, enquanto filhos e filhas de Deus, esta comunhão, onde nos ajudamos mutuamente a chegar a Deus, enquanto seu povo. Vemos a preciosidade então da criação. Nós não fomos criados como o resto da natureza. 5 dias Deus levou para criar todo o resto. Mas o homem é o ápice da criação de Deus. O homem e a mulher são o ápice da criação de Deus. E depois disso, Deus, não diz o texto hoje, mas nós sabemos, descansou. O que é descansar? Deus parou de criar algo novo. Não cria mais nada, porque o principal, o primordial foi criado. O homem e a mulher. Para viverem essa comum união que existe na Trindade e para voltarem à Trindade, para irem ao seu Criador, porque nós muitas vezes nos enganamos. Voltou para a casa do Pai quando a pessoa volta. Não voltou, nunca esteve lá. Nós nos enganamos quando falamos isso. Nós somos criados por Deus e passamos a existir na história. E depois vamos à casa do Pai que nós procuramos aqui na terra. Nós estamos caminhando para a casa do Pai como se ainda não conhecêssemos. Ele se faz conhecer, mas pessoalmente ainda não o vimos. Vamos vê-lo no momento em que passarmos daqui a eternidade, de um jeito comum, de um jeito comum. Então vemos com que grande amor Deus nos criou. Não nos fez qualquer coisa. Colocou em nós a sua marca. Colocou em nós a sua face. E como temos cuidado da imagem de Deus em nós? Esta é a primeira pergunta da leitura. Como eu tenho cuidado desta imagem impressa em mim? Tenho cuidado bem? Segundo aquilo que meu Senhor Jesus Cristo pede? Ou tenho usado mal a minha liberdade? Porque tudo hoje vai nos falar também da fidelidade e infidelidade, do bom uso e do mau uso da liberdade. Esse é um mistério nosso. Sabemos que o homem e a mulher, o que vão fazer? Vão ficar obedientes a Deus? Vão desobedecer. Vão ser infiéis ao Senhor. E por isso vão ser expulsos do paraíso. Deus é santo. Ontem meditávamos que estava na liturgia às 3 horas da tarde. Deus é santo, Deus é justo. E não pode ter nada de pecado consigo. E ontem meditávamos justamente este mistério, que Deus tem que ser justo, mas também não pode deixar de punir, e como Ele fez. A única forma de nos salvar foi Ele se encarnar e assumir as nossas culpas para que nós pudéssemos nos salvar. Esta é a justiça de Deus. E nós não meditamos este amor de Deus por nós. Não compreendemos bem aquilo que Deus realizou. Olhamos a cruz como algo de costume. Jesus morreu por mim. Que bom, louvado seja Deus, Jesus me salvou. Mas eu sei no meu coração o que isso é. O que isso me custou. O que isso custou ao Senhor para me salvar. E o quanto eu devo de agora ser fiel a este Senhor que morreu por mim na cruz. Talvez não. Como aconteceu com os nossos primeiros pais. Foram expulsos do paraíso, mas o Senhor prometeu ali que nos salvaria. Não deixaria que se perdesse a sua criação, a sua criatura mais perfeita, que carrega em si a imagem e semelhança dele. Então,
continua a história. Por isso disse, eram 12 leituras e toda a história do povo de Israel resumida. Hoje temos menos, mas também temos que ver um pouco dessa história resumida na nossa vida. A segunda leitura nos mostra justamente Abraão. Estamos ainda no Gênesis. Abraão que recebeu uma promessa, e meditamos isso justamente ao início da nossa quaresma, e hoje vemos de novo Abraão, mas agora com a promessa cumprida em certo aspecto. E o que acontece então? Deus pediu que Abraão entregasse o seu filho, o filho da promessa, em sacrifício. Nós escutamos isso, não escutamos na leitura? Abraão disse não? Abraão disse não? Não. Abraão simplesmente se silenciou, pegou seu filho e foi para onde o Senhor havia mandado, a terra de Moriá. O que acontece aqui que nos faça desaperceber? Abraão já havia perdido, entre aspas, um filho. Ismael e Agar não estavam mais com Abraão, estavam distantes. Agora lhe restara o filho da promessa, e Deus lhe pedia o filho da promessa. Abraão foi, sem pestanejar, pois bem, Senhor, é isso que o Senhor quer? Vamos, filho. E recordo, Isaac não era uma criança. Isaac, segundo as escrituras, os estudiosos, tinha 33 anos. Não é uma criança que está carregando a lenha nas suas costas e não sabe o que vai acontecer. Pai, onde está o cabrito para o sacrifício? Filho, Deus prometeu. Ele já entendeu o que o pai vai fazer. Já entendeu o que Deus havia pedido ao seu pai. E mesmo assim, ele fugiu? Não. Seguiu com seu pai adiante, até o Monte Moriá. E lá, segundo alguns escritos rabínicos, ele teria dito: Pai, amarra-me forte, para que eu não fuja diante do sacrifício. E para que eu não estrague o sacrifício da forma que deve ser feita, e o teu sacrifício não seja imperfeito, Pai. Porque eu sei que humanamente eu vou querer fugir, eu não vou querer a morte. Então, Pai, Abraão, me amarra e me sacrifica. Temos a consciência do que fez Isaac e Abraão diante do pedido de Deus. E agora vamos traduzir isso para a nossa vida. O Senhor também realizou em algum momento uma promessa para nós. Talvez você tenha conhecimento, talvez não. Talvez nunca parou para pensar o que Deus me prometeu e realizou na minha vida. Mas você está preparado para sacrificar isso se necessário for? Seu emprego, tua saúde, etc. O que for, você está preparado para ser como Abraão? Senhor, tu me destes, mas toma. O Senhor está pedindo, toma o teu. O Senhor me deu, leva, Senhor. Realiza a tua vontade. Se estou em comunhão com Deus, como estava Abraão, e compreendo a vontade de Deus, sou capaz de dizer como Abraão: Senhor, para mim é sofrido, é dolorido, mas toma que é teu. É isso que o Senhor quer? Quer tirar meu trabalho, minha saúde, minha família, isso aqui? Toma, Senhor, leva, porque eu confio em Ti, foi o Senhor que me deu. E recordamos aqui Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Temos esta fé de Abraão? Somos como Isaac? Nos sacrificamos e nos entregamos ao Senhor. Senhor, queres minha vida? Toma. E por isso vemos em Isaac a prefiguração de Cristo, de Jesus, e por isso está aqui esta leitura. Temos esta coragem de dar a nossa vida para que a vontade de Deus se cumpra em nós, como escutávamos ainda ontem na liturgia e anteontem. Ó Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, porém, não se faça o quê? A minha, mas temos essa coragem. Muitas vezes dizemos a boca. Na hora do vamos ver, quero sair correndo. Senhor, porque eu tenho que sofrer? Porque tanta gente ruim, eu que estou sofrendo, eu que tenho que passar por isso?
Não, Senhor, eu não quero. Não temos a capacidade de Abraão e de Isaac, de nos entregarmos verdadeiramente a Deus. E é isso que a liturgia de hoje nos chama a iluminar a nossa vida a partir da vida de Cristo, a partir da graça de Cristo. E vemos que o Senhor providenciou aquilo que era necessário para o sacrifício. O cabrito estava lá. Abraão levantou os olhos e viu, e sacrificou para o Senhor Deus. Mas ele confiou. O problema é que nós confiamos desconfiando. Um pé na frente ou outro atrás. Ai, Senhor, eu estou entregando, mas, Senhor, eu te entrego essa situação, mas eu também quero meter o dedo na situação porque eu quero que você resolva da minha forma. Que confiança em Deus é essa? Hoje a liturgia nos chama a abandonarmos nossa vida no Senhor, a termos essa confiança e temos lutado para tê-la. Só conseguiremos com Jesus, na oração, na busca de Deus, incessante, não somente uma missa ou outra, mas na oração contínua e fiel. Depois, temos justamente a leitura do livro do Êxodo, que nos mostrou a abertura do Mar Vermelho, que é a segunda parte da nossa liturgia. Daqui a pouco vamos receber as águas do batismo, renovar as nossas promessas. E desde já quero dizer uma coisa: vocês vão renovar as promessas, estão dispostos a vê-la? Porque é isso que nós fazemos. Se eu vou renovar uma promessa, é que eu vou cumprir a promessa. Do ano passado para cá, a gente cumpriu? Responda cada um para si. Não vamos responder para o padre. Pense seriamente. Eu cumpri com a renovação das promessas que eu fiz no ano passado? Por que essa leitura do Êxodo, do Mar Vermelho, nos remete ao batismo? Porque o Mar Vermelho também é um símbolo do batismo. É o símbolo da morte e ressurreição que nós devemos de passar. Escrevem os padres da igreja que o povo de Israel foi submergido na água para sair a uma vida nova rumo à terra prometida. De que forma foi isso? Eles caminharam a pé enxuto. O nível da água estava ali e eles passaram aqui. Não morreram fisicamente, não se afogaram, mas é o símbolo de alguém que morre afogado e ressuscita para uma vida nova. Mas nós vemos também que o Senhor era a coluna de fogo e era a nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite e nuvem escura durante o dia, impedindo que os egípcios alcançassem o povo de Israel. E o que isso tem a ver conosco? Mais uma vez, a luz que deve iluminar a nossa vida, o Cristo, Ele deve de estar como essa luz que brilha diante de nós. Mas para isso acontecer verdadeiramente em nossas vidas, nós devemos de abandonar os egípcios. É necessário abandonar não somente a terra do Egito, mas também os egípcios. A luta dos egípcios para conosco vai continuar. Mas nós devemos de caminhar na luz do Senhor Deus, representada pela chama do fogo novo, mas que sabemos presente em corpo, alma e divindade, justamente neste corpo, sangue, alma e divindade. E é assim que nós guiamos a nossa vida, os nossos atos, as nossas decisões. Pensamos um pouco o que Jesus quer que eu faça nisso, ou nós fazemos no automático toda a nossa vida? Nós, enquanto cristãos, deveríamos de agir assim e necessitamos aprender a viver assim. Antes de tomar a decisão essencial, o que Deus quer que eu faça nisso? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Bem, a de Deus é outra, então eu vou seguir a dele. A minha é esta, mas eu sei que vai dar errado, não quero seguir. Nós nos questionamos. Creio que muitas vezes vamos no automático. Já respondo a outra pessoa, já ofendo, já causo briga, já arrumo confusão, já arrumo problemas para a minha vida, porque eu vou me divertir, vai ser prazeroso tal coisa, cuidado. Ou nós nos deixamos guiar por Deus, como mostra a leitura do Êxodo, que vai abrindo o caminho e nos defendendo dos egípcios, ou nós nos guiamos por nós mesmos. E nós dizemos assim o quê? Não preciso de Deus. Bem, os egípcios vão te alcançar mais cedo ou mais tarde.
se já não alcançaram. E sua vida não vai ser a vida que Deus quer. Não vai ser feliz como Deus pensa. E qual tem sido a minha escolha e a tua, irmão? Qual é a nossa escolha diante de tudo isso? Pensemos, olhemos. E abandonar os egípcios é abandonar quem? As pessoas? Algumas vezes sim. Algumas vezes tem círculos de pessoas, de amizades, que não temos o porquê estar ali. A pessoa está no profundo mais degradante do pecado e nós estamos buscando santidade. O que eu estou fazendo ali? Eu vou salvar a pessoa, será? Será que você não vai afundar no lodo com aquelas pessoas que ali estão? Então é melhor eu me afastar dessas pessoas até ter a maturidade da minha fé. Uma maturidade verdadeira. E ainda os egípcios também são os nossos pecados, que sabemos que devemos de abandonar. Devemos de lutar contra eles, de esquecê-los ao passado. Mas muitas vezes não fazemos, como meditava ainda ontem na liturgia. Por quê? Porque os pecados nos geram prazeres. E por isso nós criamos dependências e não queremos abandonar aquilo que é prazeroso, ainda que destrua a nossa vida. Recordemos, ou saímos do Egito, ou abandonamos os egípcios, ou não encontraremos a alegria em Deus. E vemos que apesar de tudo que sofreu o povo de Israel na perseguição dos egípcios, os egípcios conseguiram derrotar o povo de Israel? Sim ou não? Não. Então, nós devemos de ter também esta esperança. E confiar que se estamos caminhando na graça de Deus, caminhando com Deus em nossas vidas, tampouco o mal vai poder nos vencer. Pode até ganhar uma batalha, mas não a guerra. Nós devemos de ter esta confiança. E muitas vezes não temos. Eu não vou dar conta. Eu não consigo ser santo. Eu não consigo caminhar aqui e ali. Eu não consigo fazer tal coisa. Nós focamos muito no inimigo que temos para lutar e esquecemos da glória que nos espera se confiarmos em Deus e caminharmos. Olhemos para Deus, caminhemos. Depois nos veio a leitura de Isaías. Justamente esses dias escutamos os cânticos dos servos sofredores de Isaías. E hoje nós temos o canto de alegria, onde fala que o Senhor não deixará Israel abandonada, e tampouco deixará nós abandonados, se nós confiarmos nele. Mas para isso, nós devemos de viver aquilo que ele nos pede. Viver a fidelidade, mais uma vez, fidelidade à aliança. Quando o povo de Israel falha na fidelidade, acontece a pior desgraça da vida. Porque Deus assim quis, Deus castigou. É resultado daquilo que o povo viveu. É o resultado do que eu e você escolhemos na vida. Não podemos culpar a Deus. Deus me abandonou. Não fui eu que busquei, agora é ele que é o culpado. Que culpa ele tem? Eu fiz as coisas erradas, eu busquei pecado, eu fiz as coisas sem pensar antes, sem rezar, e agora Deus é o culpado das coisas erradas que eu estou vivendo, do meu sofrimento. Ele pode te ajudar no teu sofrimento, mas Ele não vai te tirar se você escolher viver dessa forma. Não te abandona, vai te fortalecer, mas Ele não é o culpado de muitas coisas que nós vivemos na nossa vida. A maior parte fomos nós que trilhamos o caminho errado, e devemos de reconhecer. Mas se vivemos a fidelidade a Ele, é belíssimo que diz depois de Isaías, e não prestamos talvez atenção, porque são tantas leituras. Pobrezinha, abatida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis, e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações, e teus portões de pedras preciosas, e todos os teus muros de pedra esculpidos. Vemos a beleza de uma construção assim? Jaspe, rubi, pedras preciosas, pedras importantes. Assim o Senhor quer fazer cada um de nós. Mas para isso Ele necessita que nós ousamos e sejamos fiéis, que sejamos obedientes. Como ontem escutávamos na aclamação do Evangelho. Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz.
Mas acabou aí? Não. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Nós teremos agora, se passarmos pela cruz, se caminharmos com Deus, mesmo nas dificuldades. Depois, mais uma vez, Isaías, um capítulo adiante, onde mais uma vez o Senhor nos recorda: inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Nós devemos de retornar ao Senhor, de sermos fiéis a Ele, e segue mais adiante: abandone o ímpio seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. O Senhor quer fazer isso conosco, mas é necessário que abandonemos muitas coisas em nossa vida, e muitas coisas que não estamos dispostos às vezes. Recordemos que aqui, tanto em Isaías quanto em Baruque, que é o próximo texto que vamos ouvir, e aqui eu quero parar um pouco mais, me deter um pouco mais, estamos no exílio da Babilônia. O povo de Israel foi infiel ao Senhor Deus. Como meditava ainda ontem, pisoteou os mandamentos de Deus, achando bobeira. Para que viver os mandamentos da lei de Deus? Para que me preocupar? O templo de Deus está aqui. Nada vai acontecer com o povo de Israel, porque temos o templo do Senhor. E recordava na meditação, é como se dissesse, tanto o profeta Isaías, quanto depois vai dizer Jesus: pobres, vocês não veem que destruíram o verdadeiro templo onde Deus habita, o vosso coração? O vosso interior está destruído. Não é por causa de um templo físico que vós sobrevivereis aquele castigo que vós buscastes com a vossa vida. E então o Senhor pede que voltemos o nosso coração, o nosso íntimo, a termos intimidade com Ele, a vivermos aquilo que Ele nos pede e ensina, com amor, com afinco, apesar de ser desafiador. E nós, o que escolhemos o caminho que estamos trilhando? Porque estamos fazendo este caminho. Esta Páscoa é também nossa Páscoa. Alguém aqui vai viver eternamente nesta terra? Levante a mão. Também nós estamos de Páscoa, passagem. Estamos passando por aqui, rumo ou à alegria eterna, ou à danação eterna. Cada um escolhe com a vida que leva. Não é Deus que condena, sou eu que escolhi. Então eu perco a liberdade obedecendo a Deus de forma alguma. Todos os santos são iguais? Não. Todos os santos são diferentes. Cada um tem seu estilo, seu modo de ser. Deus não tirou a personalidade de ninguém. Então eu não perco a minha liberdade, não perco a minha identidade. E o Senhor nos pede que voltemos a Ele, para trilharmos esse caminho em santidade e obediência. Mas estamos dispostos aos desafios que aparecem e vão continuar aparecendo. Cada dia um desafio maior, é uma coisa nova, mas Deus está conosco, e se Deus está comigo, porque eu tenho que entender alguma coisa? E então ouvimos o profeta Baruque, que diz: que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste no país estrangeiro, e te contaminaste com os mortos, foste contado entre os que descem a mansão dos mortos. Troquemos Israel pelo nosso nome. É para nós também esta tarde. Nós estamos em terra inimiga ou estamos no caminho de Deus? Padre, eu estou no caminho de Deus, certeza. Estou lutando com afinco contra o pecado e sendo fiel, obediente, amando a Deus de verdade, superando ao sentimento, que amor não é sentimento. Ou tenho me entregado algumas coisas, me ter permitido tantas coisas, afinal a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Recordo uma vez mais, a vida é curta, o inferno é eterno. A escolha é nossa. Então, estamos na terra inimiga, continuamos sofrendo no exílio, distantes de Deus, por nossa própria escolha, não porque Deus nos fez isso, porque eu escolhi. A vida que eu levo me encaminhou para isso. Estamos aqui como Israel. Segue ainda, Baruque.
abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Sabedoria não é inteligência, irmão. Devemos de ter isso em conta. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria para nós é personificada, e a Bíblia nos mostra, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? É um modo de vida. Não basta eu ser o mais inteligente da terra e não viver seguindo aquilo que o Senhor me pede. Aquilo que Ele sonhou para nós, para a nossa verdadeira alegria e salvação. Se eu vivo assim, posso ser inteligente e ser infeliz. Talvez conheçamos muitas pessoas assim, não? Que tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas é infeliz. Por quê? Porque não vive de sabedoria, vive de inteligência humana. E eu e você temos vivido do quê? Das filosofias, das psicologias, dos cientistas ou da sabedoria divina? Porque a verdadeira sabedoria humana é compatível com a sabedoria divina. Infelizmente, nós temos doutrinas humanas que se opõem, porque querem se opor aos ensinamentos de Deus. E assim, se nós continuarmos no caminho de Deus, teremos vida, mas o contrário, a morte. Segue ainda Baruque. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Onde está tudo isso para nós? Em Jesus, morto e ressuscitado. Mas devemos ter presentes em nós uma coisa. É ótimo, é espetacular eu estar com Jesus na Eucaristia, com Jesus ressuscitado. Mas aprendamos os sábios, os santos, dia após dia, nas suas orações, meditando no mistério do crucificado. Ali também está a fonte da sabedoria. Onde muitos acham que é tolice olhar para a cruz, para Cristo. Não, Jesus ressuscitou, para que olhar para... Sim, Jesus ressuscitou, mas antes, eu preciso entender o mistério da cruz. Eu preciso amar este mistério, porque ali está a fonte de sabedoria da minha vida. E nós temos ido à fonte da sabedoria. Quanto tempo dedicamos à meditação do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor? Somente na Semana Santa? Somente na Sexta-feira Santa? Ou todos os dias de nossa vida? Nós procuramos meditar para compreender um pouquinho daquele amor de Jesus por nós, porque nós não compreendemos nada. Se nós compreendêssemos isso daqui hoje, já seríamos santos. Creio, se alguém quiser levantar a mão e dizer que é santo, por favor, levante. Nós mudamos a nossa vida para o ponto de entregar a Jesus plenamente? Creio. Então ainda não compreendemos o amor de Jesus. Ali está a fonte da sabedoria. E segue ainda para quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tu sabe e conhece, descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre, aquele que manda a luz, mais uma vez luz, e ela vai. Chama de volta e ela obedece tremendo. Assim vemos a luz que vem do Senhor para nós. O Senhor que quer iluminar as nossas vidas. Mas para isso, nós devemos ir também ir à fonte da sabedoria. Estarmos em união com o Senhor, meditarmos tudo aquilo que Ele nos pede. E mais adiante ainda nos revela Baruque, a sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, é a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Os mandamentos de Deus, Jesus traduziu para nós de outra forma, não? Que escutamos na Quinta-feira Santa: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ele mudou a medida, não é mais amai ao teu irmão como você ama a si mesmo. Ele mudou a medida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Sim, ao ponto de chegar na cruz. Mas quero recordar algo que meditei na Quinta-feira Santa. O que ainda temos de ver? Temos de ver que, por amor, Jesus ensinou 3 anos.
evangelizou, sofreu, passou por humilhação, se silenciou, enfrentou quando necessário. Isso é amor. Nós às vezes pensamos, nossa, amar como Jesus amou é morrer pelo meu irmão, sim, mas se traduz em atos. Então, os mandamentos de Deus que Jesus nos deixou, não apagou os 10 mandamentos, mas agora se traduzem de uma outra forma. E nós temos vivido os mandamentos de Deus, os seus ensinamentos, as suas palavras, o amor verdadeiro a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Temos anunciado Jesus, buscado a conversão dos demais e buscado a nossa, porque muitas vezes, infelizmente, basta olhar, pensa um pouquinho, nossa, fulano precisa se converter, né? Fulano está no erro, está no pecado, meu filho, a minha nora, o meu genro, olha, o filho da vizinha, não sei quem, precisa se converter a Deus. E você? Você já chegou ao nível de santidade máxima? É o que dizia ainda ontem, ou anteontem, não é não enxergar o erro e o pecado do outro, mas recordar que o outro é muito mais do que aquilo. Quinta-feira assim. É muito mais somente do que o erro e o pecado. Enxerga, mas ele é muito mais do que somente o erro e o pecado. Mas eu também tenho que olhar para mim. E eu? O que eu tenho que me cumprir? O que eu tenho que cumprir daquilo que Deus me pede que eu ainda não estou fazendo? Porque com certeza tem algo. Todos temos, sempre temos algo que estamos falhando no seguimento a Deus. E por fim ouvimos Ezequiel como última passagem do Antigo Testamento. Filho do homem, a profecia. Os da casa de Israel estavam morando em sua terra, mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Nós somos feitos de terra. Então vamos transferir isso para o modo pessoal. Nós manchamos a criação de Deus com nossas más condutas e nossas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais o mancharam. Deus derramou sua ira contra nós? Não, nós buscamos a ira de Deus. Se nós somos infiéis, nós vamos colher as consequências da infidelidade. Vamos transferir isso para o nosso dia a dia? Esposo e esposa, se vocês forem traídos pelo esposo ou pela esposa, as coisas vão continuar iguaizinhas como estão hoje? Vão? Não. A mesma coisa com Deus. Há consequências da minha infidelidade a Deus. E essa é a bela imagem que Deus coloca na Bíblia. Ele nos chama de esposas, mas para isso eu tenho que ser fiel. O 6º mandamento, que é não cometerás adultério, por que Deus pede isso? Estudei esses dias atrás. Sabemos por quê? Porque Ele é fiel e nós vamos ser infiéis. Então o Senhor pede essa fidelidade a nós, para que possamos sair do sofrimento que nós mesmos nos causamos. E Ele é diferente de qualquer esposo e esposa. Se nós vamos, confessamos o nosso pecado, arrependidos, Ele esquece de tudo, é vida nova daqui para frente. Nós não esquecemos, Ele esquece. Ele esquece. E Ele acaba com todo o sofrimento que nós tínhamos, por consequência do pecado, para nos dar uma vida nova, uma página em branco para recomeçar. Estamos dispostos a viver esta vida nova que a Páscoa nos dá? Então o povo sofreu, teve que ser expulso de seu país, mas porque ele deu a idolatria, não amou a Deus, serviu a si mesmo. E nós, o que temos servido? A nós ou ao Senhor Deus? Mais uma vez pergunto. Por fim, escutamos na carta aos Romanos, o Novo Testamento, que conclui e fecha toda a leitura do Antigo Testamento. Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos uma vida nova. Dentro pouco alcançarão vocês algumas gotas da água batismal.
vocês devem me recordar, vocês vão renovar as promessas, vocês vão receber a água batismal. Se recordem, no meu batismo eu morri afogado, foi uma morte por afogamento. Padre, eu estou vivo, sim, mas o batismo é o símbolo de uma morte por afogamento. Então essa água recairá sobre mim, mas para que eu saia da missa da mesma forma? Não. Para que eu saia com a vontade de viver uma vida nova. Uma vida por amor àquele que me amou, até derramar a última gota do seu sangue por mim. E amor é ato de vida uma vez mais. Queremos realmente viver essa vida nova, abandonando tudo que ficou atrás, os pecados? E depois, mais adiante, segue São Paulo. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos o pecado. Mas nós muitas vezes voltamos ao pecado e esquecemos este Cristo. Eu não posso. Os cristãos antigos tinham essa consciência. Eu não posso compactuar com o pecado. Eu necessito lutar pela minha santidade. E nós temos feito isso. Temos buscado ter essa imagem de Cristo brilhando através de cada um de nós. E diz São Paulo: sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, a morte já não tem poder sobre ele. E assim também na morte, o pecado não tem poder sobre nós, se nós vivermos a vida que o batismo nos dá. Mas a escolha, mais uma vez, é nossa. Esta noite nos mostra um caminho, nos dá uma luz para este caminho, que devemos de recordar, em especial no tríduo pascal. Judas, quando traiu, um dos textos diz que quando Judas saiu, era noite. Ontem, na hora da morte do Senhor, a terra escureceu e parecia uma noite. Durante a noite de hoje, Cristo ressuscitou. Isso mostra o quê? Que durante as trevas de nossa vida, é onde a luz de Deus também pode vir. Mas isso vai depender de nós. Vai depender da vida que levamos. É difícil, é sofrido, eu vou ter que morrer, eu vou ter que matar minha vontade, matar meus desejos, matar algumas coisas em mim que são contrastantes à vontade de Deus, para que a vida dele brilhe em mim. Mas eu sei que no meio das trevas a luz vai brilhar. É necessário que eu enterre algumas coisas dentro de mim, que eu sacrifique, que eu mate, que eu destrua algumas coisas na minha vida, para que eu tenha a luz de Cristo brilhando na minha existência. E estamos dispostos a passar por esse momento de trevas? Mais uma coisa, aqueles, a maioria não estava comigo ontem na liturgia, recordem-se, dizia o texto bíblico que Jesus foi crucificado ao meio-dia e morreu às 3 horas da tarde. Por quê? Entre todos os textos bíblicos, somente a cruz é um daqueles que marcam um horário completo do que aconteceu. Sabemos? Quem estava comigo na liturgia se recorda, mas quem não estava sabe por quê? Porque a cruz tem um tempo para acabar. O problema é que nós olhamos para a cruz como se nunca fosse acabar. Jesus ficou 3 horas pregado na cruz. Todos nós carregamos a cruz, não? Todos nós carregamos a cruz ou não? Então, uma hora a cruz acaba. O problema é que a gente fica reclamando do peso da cruz e reclamando que estamos crucificados. Mas tem seu tempo contado. Nós não compreendemos que isso é curto, perto daquilo que nos espera, da alegria que Deus nos dá, aqui e na eternidade. E devemos de ter essa confiança, não focar no sofrimento da cruz, mas focar, é necessário e logo vai passar. Assim é a situação, como tantas situações na nossa vida. Nós não crescemos espiritualmente porque focamos, eu estou sofrendo, meu Deus, porque eu, e ficamos murmurando, reclamando e achando que aquilo nunca mais vai acabar. E esquecemos que isso tem tempo contado. Jesus ficou somente 3 horas. Também a cruz da nossa vida tem tempo contado, mas cedo ou mais tarde acaba. Nós só vamos sofrer muito
se nós ficamos olhando para ela e achamos que nunca vai acabar. Não podemos pensar assim. Como a cruz de Jesus foi um tempo contado, também a nossa tem que ser um tempo contado. Talvez dure um pouco mais do que nós esperamos, às vezes um pouco menos, mas vai acabar. E eu confio no ressuscitado. Aqui está a glória da ressurreição. Então eu tenho que temer algo? Se a glória vai vir, eu tenho que temer a cruz? Não, eu confio que mais cedo ou mais tarde a glória vem. Não está a mim definir quando chegará, mas chegará. Deus sabe o quando chegará. Eu confio. Por fim, o Evangelho nos mostra um dos relatos da ressurreição do Senhor. As mulheres, sempre as mulheres. As mulheres fizeram Pedro chegar, não? Por uma mulher, não sabemos quem era, mas Pedro ficou morrendo de medo. Como marido que tem medo da esposa. Se eu falar tal coisa, minha esposa vai bater em mim. Pedro ficou com medo de uma mulher. Mas as mulheres são as corajosas. Estão nos relatos. Só São João é o único discípulo que segue o Senhor. Os demais são as mulheres que estão com Jesus. E elas vão para preparar o corpo do Senhor. Mas a pedra do túmulo estava removida. Elas viram Jesus? O texto bíblico diz que elas viram Jesus? Não. O que elas viram? Dois homens que disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele havia dito, ele ressuscitou. O que fazem essas mulheres? Elas se lembram da palavra de Jesus, voltam do túmulo e anunciam aos 11. Elas nem sequer entraram no túmulo. Ao menos o relato não nos mostra isso. Não encontraram o corpo do Senhor. Entraram no túmulo, mas não viram o corpo. Elas não viram o ressuscitado. Acreditaram na palavra dos anjos. Acreditaram na palavra. O porquê isso para nós? Que nós devemos confiar também naquilo que o Senhor nos instrui. Ele está agora presente conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Ele continua conosco. Físico, como eu estou aqui na frente com vocês? Não. Continuamos falando através da sua esposa, a igreja. Dos sacramentos da igreja. Em especial a Eucaristia, onde o vemos por sangue, alma e divindade no nosso meio. Mas nós devemos de crer. Não devemos de duvidar mais. Não podemos duvidar. Como essas mulheres tiveram fé e não duvidaram. E elas contam para os homens, mas acham que estão loucas. Devem ter bebido vinho de manhã e já estão. Devem ter pensado nisso, os apóstolos. Essas mulheres aí de manhã cedo já estão bebendo vinho. Estão embriagadas essas aí, viu? Falando essa besteira, ressuscitou, não está lá o corpo. Mas Pedro, que é a autoridade segundo a igreja, sobe ao túmulo. Ele olha e vê apenas os lençóis. E amanhã escutaremos o Evangelho de João, que também nos diz a mesma coisa. Pedro volta para casa admirado com o que havia acontecido. Recordemos, diante do mistério da ressurreição do Senhor, podemos ter 3 ações. As ações que vamos ver amanhã na missa. Primeiro, Maria Madalena. Maria Madalena buscava um corpo de um defunto. Ela achou o corpo do defunto? Não, ela chora, porque ela achava que estava morto ainda. Segundo, Pedro viu que alguma coisa fantástica aconteceu ali, mas não acreditou ainda que Jesus tinha ressuscitado. O discípulo amado olhou e creu. O discípulo viu o quê? O túmulo vazio. Ele acreditou pelo túmulo vazio. Não procurou ressuscitar, não procurou o defunto, somente viu que o Senhor não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. O discípulo amado confia no Senhor, que este papel nós vemos. Ao longo de toda a semana nos foram apresentados. Pedro, Judas, Pedro. O discípulo amado ontem e hoje podemos já meditar em vista de amanhã, mais uma vez. Pedro e o discípulo amado. Quem temos seguido nós? Nós acreditamos com Pedro, ou seja, com a igreja, temos a mesma fé que a igreja tem no Senhor, e a partir da luz do ressuscitado, transformamos nossa vida numa vida nova? Ou somos o discípulo amado, que crê verdadeiramente, ainda que
Talvez a igreja aqui quero dizer talvez os membros ilustres da igreja, não acreditem mais naquilo que a igreja sempre acreditou. Nós somos fiéis como discípulo amado. E não, por isso não questionamos a autoridade de Pedro, mas vivemos a nossa fé. O melhor que tem é sempre ser o discípulo amado, mas não esqueçamos. O discípulo amado reconhece a autoridade de Deus, a autoridade da igreja. Então, nós devemos de transformar a nossa vida à luz do ressuscitado. Reconhecer que morrer estamos morrendo ou não. Todo dia nós lutamos contra a morte ou não lutamos? Sim ou não? Nós não falamos estou morrendo de fome, estou morrendo de sono, estou morrendo disso, morrendo daquilo. Todos os dias lutamos contra a morte. Trabalhamos para lutar contra a morte. Cuidamos da saúde para lutar contra a morte. Mas recordemos, essa morte física um dia vai chegar. Agora, a questão é como vamos estar diante dela. E voltamos ao bom ladrão de hoje, ou melhor, de domingo passado. Nós podemos, como bom ladrão, reconhecer Jesus e morrermos com Ele. Ou murmurarmos a vida inteira, querendo que o Senhor realize somente obras materiais na nossa vida e perdermos a salvação como mau ladrão. Qual é a escolha? Diante da cruz só há duas decisões. Ou ressuscitamos com Cristo, como bom ladrão, ou perdemos a ressurreição, como mau ladrão. E o que estamos dispostos a viver? Mas a vida nova começa agora. O Cristo ressuscitado, que está no meio de nós, deve de iluminar agora nossas vidas. Devemos de sair desta missa e de cada missa, querendo mudar algo em nós para a glória de Deus. E estamos dispostos? Se não começarmos a viver a glória do céu na terra, talvez não vivamos a glória no céu. É necessário vivermos com aqueles que lá estão, nos esforçando para ser com aqueles que lá estão. Se não fizermos, lá não chegaremos. A escolha é minha. Que possamos optar pelo ressuscitado. Que possamos viver aquilo que o Senhor nos pede hoje. Recordando o seu gesto de amor. Que iniciou com a quinta-feira santa e terminou com uma liturgia de hoje. Termina com a liturgia de hoje. Na quinta-feira santa tivemos instituição do sacerdócio, instituição da Eucaristia, o mandamento do amor. Ontem vimos a que ponto Deus nos amou. Deus, que não necessitava nem se preocupar conosco, quis nos salvar, ao ponto de morrer numa cruz. Mas a cruz é passageira. E Ele ressuscitou e nos dá uma vida nova, que depende de nós escolhermos vivê-la já aqui ou não. Se não vivemos aqui, tampouco viveremos na eternidade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos fielmente aquilo que o Senhor nos pede e nos ensina, a buscarmos ser verdadeiramente amorosos para com aquele que nos amou, entregando e abandonando toda a nossa vida em Suas mãos, para que em nós se realize a vontade de Deus em todos os instantes e momentos. E assim, vivendo a fidelidade a Deus e a santidade que Ele nos pede, possamos um dia merecer participar da sua glória que hoje celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.